Ok, meus amigos, já estamos de volta com mais uma aula de Química para vocês. É ensino médio, é primeira série, é Canal Educação, é SEDUC, programa com mediação tecnológica, programa do canal Educação SEDUC. Pois muito bem, professor Jurandir Soares, a disciplina Química. Hoje nós vamos tratar sobre os modelos cinético-molecular, né? E também sobre reações químicas, né? Reações químicas. E a data de hoje, nós já estamos no dia 10 de outubro de 2022. 10 de outubro de 2022. Muito bem. Como é de praxe, a gente coloca sempre o nosso roteiro de aula. Está aqui, ó. Eis o roteiro de aula. Então, o objeto do conhecimento, né? Que é modelo cinético-molecular e reações químicas, certo? O objetivo, nós vamos avaliar, aliás, a dinâmica das reações químicas mediante estudos cinéticos e equilíbrio termoquímico, com ou sem tecnologias digitais, levando em consideração os efeitos das variáveis, né? Avaliar os processos reacionais e a dinâmica no meio ambiente. E lógico que nós vamos resolver muitas questões, nós teremos muitas questões hoje, muitas mesmo, tá? Então nós vamos começar aqui, pessoal, com conceitos básicos aí, ó. Conceito de modelo cinético molecular, ó. Tá? Diz respeito, no caso, é o movimento das moléculas, né? A matéria, a temperatura, lógico, que influencia diretamente no movimento das moléculas. Quanto maior a temperatura, maior é o movimento das moléculas, causando essa dilatação do material. Quando a temperatura é menor, o movimento das moléculas diminui. Esse movimento das moléculas está associado, pessoal, com certeza, à energia cinética, né? Quanto maior for a energia cinética, maior vai ser o movimento dessas moléculas, a agitação dessas moléculas. Por isso que no estado gasoso as moléculas se movimentam com maior intensidade. Então isso é fato. Então é preciso que você associe sempre temperatura com energia cinética. Vamos colocar 1 minutinho para você fazer um print aí, por favor. Ok, então mostrando aí para vocês que o modelo cinético molecular, pessoal, é utilizado para observar os movimentos reativos que ocorrem entre átomos e uma molécula, né? Por exemplo. Na verdade, tá, tem a ver com as colisões, né? Quanto maior o número de colisões desses átomos, moléculas, mais favoravelmente vai ser a formação de uma reação química. Temos aqui também, ó, que eu coloquei aqui para vocês, ó, mais uma vez falando da temperatura. Ó. A temperatura influencia diretamente os movimentos das moléculas, não é verdade? Quanto maior for a temperatura, quanto maior a temperatura, maior é o movimento das moléculas, causando uma chamada dilatação do material. Obviamente, quando a temperatura é menor, o movimento das moléculas diminui, causando aí uma contração, certo? Essa temperatura está associada aí ao movimento das moléculas, né? Quanto maior a temperatura, maior a energia cinética das moléculas. Muito bem. Bom, já que nós estamos falando aqui em cinética, vamos falar um pouco das reações e observar aqui alguns fatores importantes, né? A cinética química, nós estamos trabalhando na cinética molecular, ela estuda a velocidade das reações, né? Não só a velocidade das reações, mas também os fatores que vão influenciar nessa velocidade. Por exemplo, aí, ó, oxidação do ferro. É uma reação lenta, na verdade, comparativamente, por exemplo, a explosão da pólvora, tá? Que é uma reação rápida. Então, algumas reações têm que ser rápidas e outras lentas. Tá bom? Então, vamos mostrar aqui, em relação à rapidez, nós podemos ter reações lentas, rápidas e moderadas, certo? Lentas, moderadas e rápidas. Como, por exemplo, aqui, tá aí, ó. Então, a cinética aí estuda aí a velocidade das reações e os fatores que vão influenciar nessa velocidade. Aí eu coloquei, ó, reações rápidas, lentas e moderadas. E nós vamos colocar exemplos de cada uma delas, tá? Para isso, vamos colocar aí 1 minutinho para você fazer um print dessa tela aí.
Ok, voltamos, mostrando aí para vocês que parte da química que estuda a velocidade das reações e os fatores que vão influenciar nessa velocidade. Mostrando aqui então as características das reações, né? Ó. Mais uma vez aqui o conceito, pessoal. Cinética, para reforçar mais ainda, cinética química, portanto, é a parte da fisicoquímica que estuda a velocidade das reações e os fatores que influenciam nessa velocidade da reação. Vamos estudar todos eles. Olha uma reação que tem que ser rápida, tá? Quando você aciona o airbag, tem que ser super rápida essa reação, tá? Ela é na batida, né, com certeza libera esse gás, o gás de nitrogênio. Esse gás ele expande rapidamente, então a reação tem que ser bem rápida. Porém, uma reação moderada, decomposição dos alimentos, né? Demora um certo tempo para decompor os alimentos, não é verdade? O apodrecimento de uma fruta, tá? Então demora. Olha aí, ou uma reação super lenta, a formação do petróleo. Formação do petróleo, tá? É uma reação química que demora milhões de anos para acontecer. Aí entra vários fatores, tá? Temperatura, pressão, o próprio tempo mesmo. Mas é uma reação muito lenta. Outra reação aqui lenta, ó, tá? A conversão de vinho em vinagre, tá? Pode ocorrer em alguns dias, quando o etanol, que é o álcool do vinho, é oxidado a ácido acético. Se você deixar uma garrafa de álcool aberta, de vinho aberta, a tendência desse vinho é oxidar. Então a oxidação do vinho vai formar o quê? O vinagre, tá? O vinagre é obtido a partir da oxidação do vinho. Por exemplo, outra reação rápida. Quando você corta uma maçã, uma pera, por exemplo, maçã, pera, certo? O que é que acontece? Ocorre um escurecimento, não é verdade? Ó? O escurecimento de uma fruta demora minutos e é devido à conversão de duas substâncias, hidroquinona e benzoquinona. Então, é uma reação também conhecida, uma reação rápida. Em poucos minutos acontece a reação. Outra reação muito rápida, ó. Quando você coloca água oxigenada em um ferimento em que houve sangramento, certo? Houve sangramento. Ocorre uma efervescência, olha, observe a imagem. Ó. Ocorre uma efervescência, é uma reação química que está acontecendo. Olha aqui, água oxigenada é H2O2. Então ela se decompõe em água e O2. Ó. Então essa efervescência é oxigênio saindo, tá? Então, isso é muito fato, né? Todo mundo já colocou água oxigenada num ferimento em que houve sangramento. E ocorre uma reação. É a decomposição da água oxigenada. É uma reação rápida. Tá? Rápida mesmo. Ok? E aqui nós temos, olha só. Agora nós vamos estudar esses fatores. Todos eles serão estudados, tá? Onde nós temos aqui, ó, o primeiro aqui é o estado particular em que se encontram os reagentes. Na verdade, a gente pode trocar por esse nome, ó, superfície de contato. Superfície, vamos já mostrar, ó, superfície de contato. É esse primeiro aqui, é mais conhecido como esse. Certo? É o estado particular em que se encontram os reagentes. Nós vamos ver também outro fator, a temperatura, eletricidade, temperatura, eletricidade, luz, concentração dos reagentes e os catalisadores, certo? São esses 7 fatores que vamos estudar, tá? Então vamos colocar aqui, essa é uma parte importante que nós vamos ver, vamos colocar 2 minutinhos aí para que você possa fazer as anotações e ressalvas.
Ok, meus amigos, então voltamos aí, mostrando os fatores que vão influenciar na velocidade da reação. E nós vamos estudar cada um deles, né? Superfície de contato, temperatura, eletricidade, luz, pressão, tudo, concentração e catalisadores. Vamos nessa ordem. Ó. Vamos falar aqui da superfície de contato, tá? Mostrar como é que isso aí funciona, né? Olha, no que se refere ao estado físico, nós sabemos que os gases reagem melhor do que os líquidos e os líquidos melhor do que os sólidos. Agora, quando se fala no estado sólido, pessoal, quanto mais pulverizado, mais triturado estiver os reagentes, mais rápido vai ser a reação. Isso é superfície de contato. É você, por exemplo, colocar um comprimido efervescente inteiro e ele em pó. Ele vai dissolver qual primeiro? O pó, está mais triturado. Certo? Então, quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação, pessoal. Então, superfície de contato é isso. Tá? E aplica-se para os reagentes no estado sólido. No estado sólido. Tá? Quanto mais triturado, mais pulverizado estiver, mais rápido vai ser a reação. Tá bom? Então, superfície de contato é o primeiro fator de influência nas reações. Superfície de contato. Vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer as anotações. Ok, vamos enfatizar mais ainda essa superfície de contato. Não é? Como, professor? Vamos lá. Aqui eu estou colocando, ó, certo? Fatores que vão influenciar na velocidade da reação. Superfície de contato. Eu coloquei uma imagem. Veja que a labareda do fogo nos galhos é maior do que no tronco de madeira. Por quê? Porque nos galhos estão mais triturados, mais pulverizados. Né? Então, quanto maior for a superfície de contato, maior será a velocidade da reação, pessoal. Tá? Então, isso aí qual foi o fator? Foi o estado físico aí. Ele foi triturado. Os galhos estão maior superfície de contato. Consequentemente,
maior vai ser a intensidade dessa labareda de fogo. Perfeito? Então, superfície de contato. Vamos para a próxima aqui. Um exemplo bem clássico de superfície de contato, pessoal. Cozinhar, quer cozinhar batatas mais rapidamente? Acho que toda dona de casa sabe disso, né? Se colocarmos as batatas em pequenos pedaços para cozinhar, economizamos gás de cozinha e o gás está caro. Então, se fatiar a batata, aumenta a superfície de contato com a água quente, então acelera aí a reação, né? Fazendo com que cozinhe mais rapidamente. Então, se for cozinhar batatas, é melhor cortá-las ao meio, por exemplo, e ela cozinha mais rapidamente. E aí você economiza gás. Você está utilizando aí justamente um fator chamado de superfície de contato. Superfície de contato. Próximo. Próximo é a temperatura, pessoal. A temperatura em que se realiza a experiência, certo? Olha aí, o aumento da temperatura aumenta a frequência e a energia das colisões entre reagentes, como consequência do número de colisões efetivas, a velocidade da reação aumenta. Então, aumentou a temperatura, aumenta a energia cinética das moléculas, aumenta também os choques entre as moléculas e a reação se propaga mais rapidamente. Tá? Essa é uma dica boa. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade das reações. Ok? Vamos colocar aí, então 2 minutinhos para você fazer as anotações. 2 minutos. Ok, meus amigos, voltamos para mostrar para vocês que a temperatura é fundamental para acelerar a reação, né? Por isso que nós cozinhamos os alimentos, olha aí, ó. Da mesma forma, quanto maior a temperatura, maior é o número de choques efetivos entre as partículas reagentes e, portanto, a velocidade da reação será maior. Dessa forma, que eu coloquei aí, é por isso que nós cozinhamos os alimentos, né? O fator primordial ali é a temperatura. Da mesma forma, pessoal, que se você diminuir a temperatura, vai diminuir a velocidade da reação. Por isso que alguns alimentos são colocados na geladeira, tá? Com a intenção de
de não estragar, né? Ó, os alimentos gelados estragam com menor facilidade, pois a velocidade da reação diminuiu. Por isso que nós guardamos os alimentos na geladeira, tá? Para durar mais tempo esse alimento, tá? Para consumo. Tá? Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Perfeito? Vamos ver aqui outro fator. Temos outro fator que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a luz, né? A luz, importante, lógico, nem todas as reações, não em todas as reações. A luz provoca, em algumas reações, certo? O que chamamos de reações fotoquímicas. São reações que são sensíveis à luz. As duas principais aí, ó. Você tem a fotossíntese. Fotossíntese só ocorre na presença de luz. E também, mais um exemplo, é a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio. Tá? Por isso que ocorre, muito comum, né, a água oxigenada vir em frascos escuros, né? A água oxigenada líquida. Tá bom? Então, esse é o terceiro fator. Nós já vimos superfície de contato, temperatura e agora a luz, que é outro fator, certo? Que vai influenciar na velocidade das reações. Perfeito, pessoal? Importante esse fator também. Muitas reações mesmo são influenciadas pela luz. Por exemplo, muitos medicamentos líquidos vêm em frascos escuros para proteger da luz. O vinho também, normalmente em garrafas escuras. Tá? Filme fotográfico. Você não pode expor um filme fotográfico na luz direto, ele vai estragar. É como aquele papel de nota fiscal eletrônica ou aqueles boletos bancários, né, de extratos bancários, de caixa eletrônica. Se aquele extrato ou a nota eletrônica for importante para você, você tem que tirar uma foto ou então uma cópia. Porque se deixar no sol, tá na claridade, ela vai com certeza decompor, porque a luz está influenciando ali. Tá bom? Então vamos colocar aí 2 minutinhos para o pessoal fazer as anotações e ressalvas. Ok, meus amigos, estou mostrando aí a luz, né? Vamos colocar aqui alguns exemplos, ó. Nós falamos em água oxigenada, tá aí, ó. A reação de decomposição da água oxigenada pela luz é chamada de fotólise. Lise significa dizer quebra, foto significa dizer luz. Tá aí, algumas reações são favorecidas pela luz,
como a decomposição da água oxigenada. Por isso que os frascos que você encontra nas farmácias são escuros, ou azul escuro ou marrom escuro, para proteger da luz, certo? Se não decompõe. Você não pode também deixar a água oxigenada, o frasco de água oxigenada aberta, ela se decompõe, tá bom? Vamos ver outro fator. Ah, muito bem, pressão, olha aí. A pressão, pessoal. O aumento da pressão aumenta a energia cinética, aumenta as colisões das moléculas e a reação fica mais rápido. Por isso que cozinhamos os alimentos na panela de pressão. Vai ser mais rápido o cozimento e economia de gás. Né? Economia de gás. Quanto maior for a pressão no sistema, menor é o volume ocupado pelos reagentes e maior vai ser a velocidade das reações. Então, com certeza, a pressão, tá, ela exerce um papel fundamental. Tá? Quanto maior for a pressão, maior vai ser a energia cinética das moléculas. Consequentemente, maior o número de colisões efetivas. E quanto maior o número de colisões efetivas, mais rápida vai ser a reação. Tá bom? Muito importante aí esse slide para mostrar que a pressão influencia diretamente na velocidade da reação. Vamos colocar então 2 minutinhos aí, por favor. Bom, e para complementar, então, nós vamos mostrar aqui para vocês os catalisadores. Tá? Para que servem os catalisadores? Catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação, aumentando assim a sua velocidade. Ó. Então, está bem claro aí. Ó. Catalisador são substâncias que aceleram a velocidade das reações. Os catalisadores não alteram a variação de entalpia, mas diminui a energia de ativação. Então, na hora que se coloca, se a reação está demorada, coloca-se catalisadores para aumentar a velocidade. Cada catalisador atua especificamente. Por exemplo, nós mesmos temos catalisadores biológicos, que são as enzimas. As enzimas, ela tem um fator primordial, né? De aumentar a velocidade das reações para o nosso metabolismo funcionar. Tá? O mau funcionamento de uma enzima ou outra traz sérios problemas. Por exemplo, tem gente que é intolerante à lactose, que não tem a lactase para degradar, certo? É como se o leite apodrecesse no estômago. Então, os catalisadores, ele baixam a energia de ativação e a reação, com certeza, fica mais rápida, certo? Então, o catalisador é fundamental nas reações.
bom? Numa indústria, por exemplo, não vai esperar, por exemplo, 3 horas, 5 horas para acontecer uma reação. Coloca catalisadores, que com certeza vai acelerar a reação de forma tal para aumentar a linha de produção, né? Vamos colocar assim. Então, catalisador, importante. Vamos já mostrar um gráfico aqui para vocês, tá bom? Vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, mostrando aí a função dos catalisadores, né? Substâncias que entram para acelerar a reação. Vamos colocar um pouco mais. Olha o gráfico, pessoal. Olha o gráfico, como é o gráfico de uma reação sem catalisador e outra com catalisador. Pode ver que a curva, né, a energia de ativação, ó, ela é bem maior sem o catalisador. Observe, ó. Quando coloca o catalisador, veja que diminui o caminho, então acelera a reação. Tá? Então você tem aqui sem catalisador e com catalisador. É a barreira que tem que suprir ali. É como se fosse, pessoal, uma lombada de uma rua. Se a lombada é alta, o carro passa devagar. Agora, se a lombada é baixa, o carro passa mais veloz. É o gráfico de cinética química. É o gráfico envolvendo aí a cinética química. Então você tem aí com catalisador e sem o catalisador. São dois caminhos aí. Com o catalisador sempre vai procurar um caminho alternativo, né? Um caminho alternativo para que a reação possa ser mais rápida, mais veloz. Então são os fatores que influenciam na velocidade da reação. Estamos falando basicamente aí em catalisadores. Vamos colocar só um minutinho aí para você fazer um print desse gráfico.
Ok, mostrando aí então que a importância dos catalisadores para as reações químicas, né? Para as reações químicas. Muito bem. E por último, pessoal, nós temos aqui a concentração dos reagentes. Concentração dos reagentes. Importantíssimo esse fator. O que vem a dizer aqui, ó, um aumento da concentração dos reagentes numa solução acarretará o quê? Aumento do número de colisões em consequência do aumento da velocidade. Então, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade das reações, certo? É diretamente proporcional. Professor, em um exemplo, vamos já mostrar para vocês. É um exemplo de concentração dos reagentes, tá? Quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade das reações. Isso é primordial para que você entenda vários exemplos do cotidiano, tá? Em que a concentração dos reagentes está justamente influenciando a reação, ok? Vamos colocar então 2 minutinhos para você copiar, realmente copiar esse enunciado aí. Ok? Estamos mostrando, portanto, aí a concentração dos reagentes. Quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Vamos colocar um exemplo aqui, olha só. Por que abanamos o fogo, né? Por que abanamos o fogo? Tá num churrasco, por exemplo, né? Numa situação como a da foto aí, nós abanamos o fogo, pessoal, para jogar oxigênio, aumentar a concentração de oxigênio. Tem gente que coloca logo um ventilador, né? Para aumentar a labareda. Por quê? Eu estou jogando mais oxigênio, quanto mais oxigênio, maior vai ser a velocidade da reação. Então, consequentemente, a velocidade da reação aumentará, ó, fazendo com que a labareda aumente. Por isso que numa queimada, é difícil apagar o fogo em queimadas quando o vento está muito forte, né? Porque quando o vento está forte, aí maior vai ser a concentração de oxigênio, pessoal. E isso torna-se, então, tá, a reação mais violenta ainda, né? Mais rápida. Perfeito? Então, concentração dos reagentes. Tá? Quanto maior a concentração, maior vai ser a velocidade das reações. Muito bem. Pois agora nós estamos preparados para fazer questões. Tá? Depois a gente vai falar de reações químicas também. Mas aqui nós temos uma questão. Daí queremos aí o auxílio de vocês aí para responder. Né? Olha só o que é que está dizendo aqui. Ó. A velocidade de uma reação química depende. Ele colocou 3 coisas aí. Do número de colisões entre as moléculas na unidade de tempo. 2. Da energia cinética das moléculas envolvida na reação. 3. Da orientação das moléculas. Então, desses fatores aí, qual deles, pessoal, a velocidade de uma reação química depende, tá? Vamos colocar, então, 2 minutinhos para que você possa interagir com a gente.
Ok, pessoal, vamos então responder a questão, né? Tem 3 itens aí. A velocidade de uma reação depende. Item 1. Do número de colisões entre moléculas na unidade de tempo. Com certeza, pessoal. Tá, o número de colisões. Quanto maior o número de colisões efetiva, mais favorável vai ser a reação. Então, está verdadeiro o primeiro. 2. Da energia cinética das moléculas envolvidas na reação. Energia cinética é fator prioridade aí, tá? Para a velocidade das reações. Também verdadeiro. E da orientação das moléculas também. As moléculas têm que estar orientadas para colidirem de forma eficaz. Então, os 3 itens são verdadeiros. Os 3 itens são verdadeiros. Portanto, a resposta só pode ser a letra A. Certo? 1, 2 e 3. Bom, vamos fazer a questão 2, então. Diz assim, ó. O carvão é um combustível constituído de uma mistura de compostos ricos em carbono. A situação do combustível, do comburente e a temperatura utilizada favorecerão a combustão do carbono com maior velocidade na ordem de. Tem 3 fatores, pessoal. Quer que você utilize 3 fatores para que a reação seja mais rápida. Qual a alternativa que você marcaria? Qual a alternativa que você marcaria? Vamos lá? Vamos colocar 2 minutinhos também na tela. Ok, pessoal. Então, ó, a velocidade da reação vai ser maior justamente quando o carvão estiver mais pulverizado, não é? Porque aumentaria a superfície de contato. O oxigênio puro é melhor do que o ar atmosférico. Ele puro, ele queima melhor. E a temperatura seria a maior temperatura. Portanto, aí a resposta só pode ser a letra D. Letra D é a resposta para a questão de número 2. Perfeito, pessoal? E para encerrar aqui, nós temos uma coisa que nós mostramos aqui para vocês. Ó. Diz assim, a sabedoria popular indica que para cozinhar batatas é indicado cortá-las em pedaços, em condições reacionais idênticas e utilizando massas iguais de batata, mas algumas inteiras e outras cortadas. Verifica-se
que a cortada cozinha com maior velocidade. O fator determinante para essa velocidade da reação é o aumento de quê, pessoal? Seria o que a resposta aí? O que vai contribuir para que essa reação fique mais rápida? Qual desses fatores? Quais seriam os fatores que tornaria essa reação mais rápida? Bom, obviamente, como você cortou a batata, você aumentou a superfície de contato, pessoal. Tá aí, ó. Porque quando cortamos uma batata em pedaços menores e colocamos para cozinhar, estamos fazendo com que a ação do calor seja realizada numa maior área. E estamos aumentando a superfície de contato. Então, portanto, aí foi até um exemplo que nós colocamos em sala de aula, né? Aumentou a superfície de contato, aumentou a velocidade da reação. Ok? Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final da primeira aula. Vamos fazer uma transição bem rápida e voltaremos para mostrar a sequência do assunto e mais questões, tá? Vamos finalizar na segunda aula com muitas questões e falar também das reações químicas em geral, tá bom? Vamos fazer essa transição rápida, voltamos em 3 minutinhos.